Olá, meus irmãos, pais. A palavra de hoje é sobre tatuagem. Muitas pessoas perguntam se colocar tatuagem é pecado. Lá em Levíticos 19, diz assim: Não faça cortes em seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo. Eu sou o Senhor. Já vi pessoas perguntar a alguns pastores se é pecado colocar tatuagem. E eu vi ele responder que nós temos livre-arbítrio. Realmente, nós temos livre-arbítrio. Só que lá em 1 Coríntios 6:12 diz assim: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Então, a pessoa que fez essa pergunta ficou em dúvida. Ficou em dúvida. Ele ainda chegou a falar que nosso corpo é santuário do Espírito Santo do Senhor. E a pessoa que fez essa pergunta, eu percebi, olhando para ela, percebi que ela ficou meio sem entender se realmente era pecado ou se não era. E realmente, nosso corpo é santuário do Espírito Santo do Senhor. Se eu já vi também pessoas falar, mas o pastor fulano de tal tem tatuagem. Só que se ele se arrependeu dos pecados, ele aceitou Jesus, se arrependeu, hoje ele é um pastor ou é um missionário, seja lá de que forma for, ele venha servir ao Senhor. Então, se ele se arrependeu dos pecados, lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, irmãos, ele transforma a gente de uma forma extraordinária. Ele consegue fazer com que o outro irmão nos olhe de uma forma tão purificada, tão sadia, que você nem consegue enxergar o erro do passado dele. Agora, se ele serve ao Senhor e ele já tem a tatuagem, como a pessoa fez essa pergunta, e acrescenta mais depois dele ter renunciado os pecados dele, aí sim ele vai acertar a conta com Deus, né? Então, lá em 1 Coríntios 6, como ele falou, o pastor respondeu que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo do Senhor. Lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados pelo alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Meus irmãos, tá aí a Bíblia, ela explica tudo da nossa vida. Ela fala sobre tudo que você tiver dúvida. Até algumas pessoas que vai lhe dar explicação e você fica na dúvida, como essa menina ficou. Eu percebi que ela ficou na dúvida. É só você ler a Bíblia. Ore, vigie, peça discernimento a Deus e leia a Bíblia. A Bíblia ela explica tudo sobre nossa vida. Fica com Deus, que Deus abençoe todos vocês.